sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Código Penal Comentado. Eu me chamo Sofia Ferraz e hoje a gente vai falar sobre os artigos 56, 57 e 58 do Código Penal. Esses são artigos bem fáceis, com uma simples leitura a gente já consegue entender os pontos principais, mas caso restem algumas dúvidas e até mais para um aprofundamento, está aqui o vídeo e sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de comentário. Importante, então, a gente entender onde que estão esses dispositivos dentro do Códex, né? Quando a gente fala dos artigos 56, 57 e 58 do Código Penal, nós ainda estamos na parte geral do Código Penal, tá? Principalmente sobre cominação das penas dentro do âmbito da pena de multa, da pena restritiva de direitos. Basicamente, então, estamos no capítulo sobre cominação das penas. Então, é importante a gente saber o que seria cominação, essa nomenclatura. Cominação. O que é cominar? O que é cominação? A cominação, ela é a ameaça de penalidade em caso de violação da lei. É o preceito secundário da norma. Nós temos o tipo penal e nós temos o preceito primário e o secundário. Artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. A pena, reclusão de 6 a 20 anos é a cominação de uma pena pelo legislador. Nós sabemos que, se nós praticamos o fato típico, nós incorreremos, nós teremos ali uma cominação de uma pena de 6 a 20 anos. Tudo bem? Então, nós estamos dentro aí do capítulo da cominação das penas. Passamos, então, para o artigo 56, que diz que as penas de interdição, e aqui leia-se interdição temporária de direitos, tá? Previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código, aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Então, a gente está falando aqui sobre interdição temporária de direitos. Caso você não esteja conseguindo se lembrar o que é a interdição temporária de direitos, é importante a gente relembrar que a interdição temporária de direitos nada mais é do que uma espécie de pena restritiva de direitos, ao lado da prestação pecuniária, da perda de bens e valores, da limitação de fim de semana, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e da própria limitação de fim de semana. Mas então, quando é que se aplica a interdição temporária de direitos? Especificamente, quais são as hipóteses trazidas pelo artigo 56? Nas lições de Rogério Greco, a gente tem que trata-se, portanto, de uma aplicação obrigatória das penas de interdição naquelas hipóteses. Trata-se de pena restritiva específica. Na hipótese de substituição, serão necessariamente aplicadas as penas previstas no artigo 47, inciso 1º, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, e 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou de autorização do poder público para crimes cometidos no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Ou seja, é indispensável que o crime tenha sido praticado no exercício das atividades referidas e com violação dos deveres inerentes a tais atividades. Por exemplo, em um caso em que o médico, por negligência, causa a morte da vítima. Nesse caso,
estamos diante de uma violação do dever inerente à atividade de médico. Nós estamos diante de uma negligência ao paciente. O crime foi praticado no exercício da prática da medicina, no exercício da atividade profissional do agente, que era médico. Nesse caso, o juiz poderia, caso venha a ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, condená-lo à pena de interdição temporária de direitos, consubstanciada no artigo 47, inciso 1 do Código Penal, qual seja a proibição do exercício de cargo, função ou atividade, inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou de autorização do poder público. É o mesmo que poderia ocorrer, por exemplo, no caso de um advogado que apropria-se do dinheiro de seu cliente. Nesse caso, o advogado, ele depende de uma autorização, uma habilitação especial referente à inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, no caso de cometimento de tais crimes, caso seja possível a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, caso ficar demonstrado que o crime foi praticado no exercício das atividades referidas e que houve a violação dos deveres inerentes a tais atividades, preferencialmente aplicará-se aquelas penas restritivas de direitos, de interdição temporária de direitos mencionadas, tá? É importante mencionar que é cumulativo. Não basta só que o crime tenha sido praticado no exercício das atividades referidas, mas é necessário que tenha havido violação dos deveres inerentes a tais atividades. Passamos então para a análise do artigo 57 do Código Penal. A pena de interdição, qual seja, leia-se aqui, a interdição temporária de direitos, prevista no inciso 3 do artigo 47 deste Código, que trata sobre a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, aplica-se aos crimes culposos de trânsito, tá bom? Então, da mesma forma que caso o crime ele tenha sido praticado no exercício das atividades profissionais do agente e com violação dos deveres inerentes, aplicará-se-ia o artigo 47, inciso 1 e 2. A hipótese do inciso 3 seria no caso de crime culposo de trânsito. Tudo bem? Próximo artigo, o artigo 58. O artigo 58 ele é um pouco diferente do 56 e 57, que tratavam das penas restritivas de direitos, da interdição temporária de direitos, e falava ali quando que ia se aplicar o inciso 1 e 2, quando que iria se aplicar o inciso 3. O artigo 58, ao contrário, né, fugindo ali dessa linha, dispõe que a multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Aqui existe certa divergência doutrinária, não chega a ser divergência, né? Chega a ser certos apontamentos da doutrina sobre o artigo 58. Por quê? Por mais que ele diga que a multa ela tem os limites fixados no artigo 49, seus parágrafos, existem outros dispositivos aí diante do Código, por exemplo, o artigo 60, salvo engano, que também vão dispor sobre limites da pena de multa, tá? E, além disso, não são raras as vezes, não são raras as ocasiões em que o legislador, na legislação penal extravagante, dispõe sobre certos limites especiais, por assim dizer, limites próprios. A doutrina cita muito
a Lei de Drogas, né? No artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a gente tem ali no preceito secundário como reclusão de 5 a 15 anos, mais pagamento de 1.500 a 5.000 dias multa. Uma coisa nesse sentido. Então, percebe que extrapola, né, os limites fixados no artigo 49, mas mesmo assim é uma lei vigente, tá? Aplica-se ali aquela pena normalmente. Sobre o artigo 58, o Guilherme Nucci, ele nos traz ali uma explicação bem simples sobre o Instituto e sobre os limites para a pena de multa. Ele diz que, antes da reforma penal de 1984, os tipos penais incriminadores traziam no preceito secundário os montantes concernentes às multas. Exemplo, no crime de furto, do artigo 155, previa-se a pena de multa de 1.000 cruzeiros a 20.000 cruzeiros. Tal sistema foi abolido, especialmente por conta da corrosão do valor da moeda imposta por períodos de inflação, que tornava inútil a aplicação da pena pecuniária. Houve, portanto, substituição pelo critério do dia-multa, como exposto no capítulo que cuidou da pena de multa. Antes, a gente falava, inclusive, acredito que na lei de contravenções penais ainda está escrito assim, dessa maneira, 1.000 cruzeiros, 20.000 cruzeiros, 1.000 réis, 1.000 contos de réis. Só que a inflação, ela vem atrapalhando essa nomenclatura, essa disposição, né? O que seria 20.000 cruzeiros hoje? Como se chegaria a esse cálculo? O que seria 20.000 cruzeiros na data de hoje? Então, o legislador, por bem, entendeu que seria melhor fazer uma reforma nos limites para a pena de multa, e aí ele explicou tudo isso, se detalhou, se debruçou sobre esses apontamentos no artigo 49 seguintes do Código Penal. E o artigo 58, portanto, limita-se a dizer que a multa tem os limites fixados no artigo 49, né? O artigo 58, então, remete a leitura para o artigo 49, o qual já tem vídeo aqui no canal do Código Penal comentado, explicando o artigo 49, o qual eu aponto para vocês assistirem ali rapidinho, para vocês relembrarem mais sobre os parâmetros da pena de multa. Então, a gente já conclui o nosso vídeo de hoje. Nós concluímos que, na conversão da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos, devem ser analisadas as circunstâncias concretas do fato, para melhor repressão e prevenção do crime. Caso o delito tenha sido cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes, aplicar-se-á pena restritiva de direitos na espécie de interdição temporária de direitos, proibição do exercício da profissão. Então, naquele momento ali da sentença, quando o juiz ele converte a pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, ao analisar qual espécie de pena restritiva de direitos seria melhor para o caso concreto, o juiz deve se atentar para que, caso o delito tenha sido cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, a pena restritiva de direitos seria da proibição do exercício da referida profissão, atividade ou ofício. Agora, se se tratar de crime culposo de trânsito, aí o juiz, o magistrado, o julgador, no caso concreto, aplicaria a pena restritiva de direitos também de interdição temporária de direitos, mas referente à suspensão da autorização ou habilitação para dirigir veículo. E aí, no que se refere ao artigo 58, eu remeto para que vocês assistam o vídeo do artigo 49,
que aborda com mais detalhes sobre a pena de multa. E aí eu encerro o vídeo por aqui. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem acompanhado até o final. Se tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para fazer o comentário aqui no canal. E até o próximo vídeo do Código Penal Comentado. Muito obrigada, até breve.